Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre a Cátedra de São Pedro, que é uma festa celebrada no dia 22 de fevereiro. A cátedra é o trono, é a cadeira onde se senta o apóstolo Pedro para governar a igreja como mestre e como pastor. A Cátedra de São Pedro lembra aquela passagem em que Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esta é a passagem do capítulo 16 de São Mateus, em que Jesus muda o nome de Simão para Pedro, declara-o feliz porque ele reconheceu em Jesus o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e promete dar-lhe as chaves, o poder de ligar e desligar, de proibir e permitir, de condenar e absolver, assegurando que as decisões de Pedro aqui na terra serão confirmadas pelo Pai no céu. Simão, que era tão frágil, que era tão impetuoso como fraco, vai se tornar uma pedra. Depois da ressurreição, nada poderá abalá-lo, nem sequer a perseguição de Herodes, nem as ameaças, nem as prisões, tudo vai ser em vão na tentativa de fazer com que este apóstolo se silencie daquilo que ele viu e ouviu. E ele vai morrer crucificado de cabeça para baixo na cidade de Roma, colocando a cabeça onde Jesus havia posto os pés. Assim, ele iria consumar a sua vida num holocausto de amor. A cátedra era uma cadeira onde os pagãos simbolizavam a presença de um morto. Eles faziam um banquete, uma refeição no túmulo, no dia 22 de fevereiro, e deixavam uma cadeira vazia, para dizer que o defunto estava presente. Os cristãos passaram a venerar nesse dia a Cátedra de Pedro, que é uma cátedra espiritual. É o poder e a missão que o pontífice romano tem de nos governar em nome de Cristo. A igreja tem uma cabeça invisível, que é Cristo. Aqui na terra, a cabeça visível é o Papa, a quem Jesus entregou as chaves. O primeiro Pedro, ou o primeiro Papa, chamava-se Simão. O segundo Pedro chamava-se Lino, depois Cleto, Clemente, numa sucessão de muitos e muitos papas, até chegar ao atual, o Papa Francisco, cujo pontificado começou em 2013, quando o Papa Bento XVI renunciou. Bem, nesta
ocasião, nós ao mesmo tempo vemos a promessa de Pedro, a promessa de Jesus, de que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja, porque ela é alicerçada sobre Pedro, mas também vemos alguma coisa como a barca de Pedro sacudida pelas ondas. São Marcos, capítulo 4, versículo 35. Disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram, do modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco. E o barco já estava se enchendo. E as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Diz o evangelista que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Parecia que ele estava indiferente ao perigo que a barca corria, mas não estava. Jesus logo fez com que o vento e a tempestade se acalmassem. Assim, hoje, a Igreja Católica está sendo atingida por todos os lados, e nós presenciamos uma tempestade que, para mim, é inédita. No entanto, devemos crer na palavra de Cristo. Estamos na barca única, fora da qual não há salvação. Esta barca tem como chefe visível Pedro, e Pedro é o Papa Francisco. E não podemos nos salvar falando mal do Papa, desrespeitando o Papa, recusando a autoridade do Papa, ou dizendo que o verdadeiro Papa não é este, mas um outro. Hoje há uma confusão generalizada. Tanta gente que emprega os seus dias em colecionar más notícias sobre o Papa e publicá-las. Falar de coisas que vão causar escândalo e perplexidade nos fiéis. Isso não se faz. O Papa é o meu pai. Ainda que meu pai fosse bêbado, eu não me alegraria em divulgar essa notícia aos outros. E se meu pai, durante o estado de embriaguez, falasse coisas inconvenientes, eu não me alegraria em querer divulgar o que foi que ele disse nesse estado. Os que divulgam com prazer coisas do Papa com a intenção de causar escândalo demonstram que não amam o Papa. E se não amam o Papa, também não amam a Igreja. O amor ao Papa deve fazer com que nós o amemos acima de tudo, acima de todas as autoridades aqui na Terra. Evidentemente não acima de Deus, mas acima de tudo aquilo que Deus nos mandou amar aqui nesta Terra. Santa Catarina de Sena, uma grande mística da Idade Média que morreu em 1380, chamava o Papa de o doce Cristo na Terra. Escrevendo ao tirano de Milão, Bernabò Visconti, ela afirma que o Papa, que no caso era Gregório XI, detém as chaves do sangue de Cristo crucificado. E acrescenta, ainda que ele fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Sempre devo humilhar-me e implorar misericórdia. É a única maneira de receber ou participar dos frutos da redenção. Peço que nada façais contra o vosso chefe. Devemos, então, obedecer ao Papa,
amá-lo. A única exceção da obediência seria quando o Papa nos mandasse cometer um pecado, claro. Mas, fora isso, não devemos jamais desobedecer, muito menos faltar com a reverência com o nosso chefe. Faltar com a reverência ao Papa é faltar com a reverência a Cristo. Por que isso está acontecendo? Porque desde o pontificado do Papa Francisco, nós temos notado algumas coisas que têm causado perplexidade. Por exemplo, o Papa Francisco convocou um sínodo sobre a família. E neste sínodo, houve questões que foram colocadas em discussão, mas que não precisavam, não podiam ser discutidas. Não cabe à Igreja discutir, por exemplo, se as pessoas casadas em segunda união, casadas, divorciadas e recasadas, se elas podem receber a Eucaristia. Isso não é de direito divino, isso não é de direito eclesiástico, é de direito divino. Foi o próprio Jesus que disse: quem repudia a sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem se casa com a mulher repudiada comete adultério. Portanto, separar-se e casar com um terceiro é cometer adultério. Os adúlteros estão em pecado mortal. Quem está em pecado mortal não pode receber o corpo do Senhor sem comer a sua própria condenação. É o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando fala da ceia do Senhor e daqueles que estão doentes ou morrendo, como resultado de uma epidemia, porque estão comungando indignamente. Portanto, isto é uma questão fechada, mas, curiosamente, isso foi colocado em votação no sínodo. E quando, em 2016, o Papa Francisco escreveu a exortação pós-sinodal Amoris Laetitia, sobre o amor na família, no capítulo 8, sobretudo, apareceram passagens em que dava-se a entender que os casais que viviam em adultério, divorciados e em segunda união, teriam alguma chance de receber a comunhão eucarística. Esses trechos da exortação apostólica causaram perplexidade também nos cardeais. E os cardeais foram ao Papa humildemente, filialmente, como nós sempre devemos fazer, para apresentar as suas dúvidas, os seus dubia em latim. Mas o Papa não respondeu. Até hoje essas dúvidas não foram sanadas. Por causa disso, há quem interprete esta exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia como se ela desse uma chance para que os divorciados recasados comungassem. Assim interpretou, por exemplo, os bispos da região pastoral de Buenos Aires, na Argentina. E eles emitiram uma nota pastoral autorizando, em certos casos, que tais pessoas comungassem sem deixar o pecado, o que é um absurdo. E eu atribuo a aprovação do aborto no país da Argentina, entre outras coisas, a uma consequência desta irreverência com a Eucaristia. Quando bispos de um país emitem uma nota oficial permitindo a comunhão sacrílega, não é de se estranhar que logo depois o país seja amaldiçoado pela aprovação do aborto. Mas teria sido tão bom se o Papa esclarecesse esse ponto que ficou obscuro. O cardeal Burke, um dos que assinou os dúbia, ele disse na época do sínodo: temos a impressão de estarmos numa barca sem leme, num navio desgovernado. É a impressão, porque Jesus, embora pareça estar dormindo, ele não deixa a sua igreja, mas ele nos põe à prova. E esta provação é muito difícil, porque nós temos a impressão de que o Senhor está silenciando. Temos a impressão de estar sendo cumprida em nós a profecia de Amós. O profeta Amós trouxe as seguintes palavras no capítulo 8,
Versículo 11: Eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Cambalearão de um mar a outro mar, errarão do norte até o levante, à procura da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Eu estou sentindo esta fome e esta sede. No pontificado de São João Paulo II e de Bento XVI, era fácil para nós olharmos para Roma e ouvirmos uma palavra sólida. Hoje é um pouco mais difícil. É verdade que o Papa Francisco tem falado repetidas vezes contra o aborto, mas ele fala mais de maneira emotiva do que de maneira magisterial. Ele diz que o aborto não é uma solução, que não é justo contratar um assassino para matar uma criança, mas seria tão bom que ele falasse como os outros falavam: o aborto é um pecado. O aborto é um ato intrinsecamente mau, porque ele é a morte deliberada e direta de um ser humano inocente. Isso que o Papa São João Paulo II disse na sua imortal encíclica Evangelium Vitae, em que ele declarou com a sua autoridade pontifícia infalível que o aborto diretamente provocado, qualquer que seja o meio utilizado e quaisquer que sejam as circunstâncias ou as intenções, é um ato gravemente desordenado, isso nós não vemos mais o Papa atual repetir da mesma maneira. Também o Papa atual, se fala muitas vezes contra o aborto, não costuma falar contra a esterilização e contra a anticoncepção, que são males conexos ao aborto. E este silêncio me causa sede. Eu tenho sede da palavra de Deus. Eu tenho saudades daquela época em que a gente ouvia os papas, seja João Paulo II, seja Bento XVI, insistirem tantas vezes sobre estas verdades. O Papa São João Paulo II, no final do seu pontificado, em 2003, emitiu esta nota aqui da Congregação para a Doutrina da Fé sobre a legalização ou o reconhecimento das uniões de pessoas do mesmo sexo. Esta nota é datada do dia 3 de junho de 2003. Não por acaso, é a festa de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires de Uganda. Morreram para não satisfazer a lascívia do rei de Uganda, que era homossexual, e queria obrigar os seus súditos a satisfazer a sua lascívia com atos de homossexualidade. Foram mártires da pureza. E no dia 3 de junho de 2003, a Congregação para a Doutrina da Fé emite esta nota dizendo que, de modo nenhum, pode-se aprovar o comportamento homossexual ou o reconhecimento legal das uniões homossexuais. Reconhecer legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao matrimônio significaria não só aprovar um comportamento errado, mas também ofuscar valores fundamentais que fazem parte do patrimônio comum da humanidade. Note-se, a Igreja condena não apenas o matrimônio de pessoas do mesmo sexo, mas o simples reconhecimento legal, seja ele uma união civil, uma união estável, uma parceria registrada, seja o que for. Mas houve uma grande perplexidade quando, no ano passado, em 2020, no documentário Francesco, apareceu o Papa atual em uma entrevista com uma repórter, dizendo duas coisas: que o casamento homossexual era uma incongruência, mas que seria necessário fazer alguma lei para reconhecer as uniões civis de pessoas do mesmo sexo. Aquilo que o Papa falou naquele documentário não falou como chefe da Igreja. Falou de maneira particular,
mas causou escândalo que o Papa atual, mesmo não falando como Papa, mesmo falando como uma entrevista para uma repórter, tivesse falado algo que contrariava o patrimônio da moral cristã, que já havia sido solidificado no pontificado de João Paulo II. Causou escândalo também que na Amoris Laetitia o Papa Francisco não tivesse simplesmente reafirmado o que o Papa São João Paulo II havia dito na exortação apostólica Familiaris Consortio sobre a missão da família no mundo de hoje, em que simplesmente o Papa disse: a gente tem que amar os divorciados recasados, temos que usar de misericórdia com eles, mas não podemos admiti-los à comunhão, porque o comportamento deles contraria objetivamente o sacramento da unidade de Cristo com a sua igreja. E é uma coisa inegociável. Seria tão bom que o Papa atual tivesse repetido o que o Papa São João Paulo II havia falado. E quando nós vemos agora, por exemplo, na questão das vacinas, nós temos a instrução Dignitas Personae do pontificado de Bento XVI, falando sobre as vacinas, dizendo que elas poderiam ser usadas em casos extremos, não é? Vou ler o número 35. O perigo para a saúde das crianças pode autorizar os pais a utilizarem uma vacina em cuja preparação foram utilizadas linhas celulares de origem ilícita, permanecendo firme o dever da parte de todos de manifestar o próprio desacordo em matéria, ou seja, evitar o escândalo, e pedir que os sistemas sanitários disponibilizem outros tipos de vacina. Então, primeiro, tem que haver uma necessidade de usar a vacina. Segundo, tem que se dizer que estamos em desacordo, evitar o escândalo. E terceiro, pedir que o sistema sanitário disponibilize uma vacina ética, uma vacina de origem ilícita. Mas, para você aceitar uma vacina de origem ilícita, deveria haver uma razão proporcionada. Ora, no final do ano 2020, em dezembro, a Congregação para a Doutrina da Fé emitiu uma nota aprovando o uso de vacinas com linhagens celulares de criancinhas abortadas há décadas atrás, na sua fabricação e no seu desenvolvimento. E aí a pergunta é, essa nota que a Santa Sé emitiu, ela é igual à Dignitas Personae? Ela tenta aplicar o que a Dignitas Personae falou em 2008 ao caso atual, mas ela não coloca o acento em evitar o escândalo e em dizer que o Estado tem que dar vacinas eticamente aceitáveis. Simplesmente a nota já começa dizendo que é permitido. E a nota dá a entender que há razões proporcionadas. Fala como se nós estivéssemos na necessidade de uma vacina, que sem ela nós iríamos morrer, que a humanidade passaria por uma espécie de genocídio. A impressão que dá ao ler a nota é que nós estamos num estado catastrófico, de que o vírus vai exterminar a humanidade e que a vacina seria a salvadora. Mas não é essa a verdade. A vacina foi desenvolvida com uma pressa inédita. Nós somos cobaias. Não há segurança nem eficácia garantidas, porque ela não foi testada em voluntários antes de ser aplicada agora na massa da população. Não houve tempo hábil. Uma vacina nunca pode ser colocada à disposição em menos de 4 anos, e 4 anos já seria um tempo recorde. Em alguns meses, isso é um absurdo. Então, dizer que a vacina seria a única solução não é verdade. Dizer que não há outras soluções para a doença, há. As soluções estão aí disponíveis, como a vitamina D, como a ivermectina, a azitromicina, a hidroxicloroquina, o zinco, os anticoagulantes. Funciona? Funciona. Isso aí é uma coisa mais do que conhecida. Dizer que você só vai ficar bom ou só vai ficar imunizado utilizando uma vacina de origem ilícita e de eficácia e segurança desconhecidas
Está faltando razão proporcionada para aplicar o princípio da cooperação com o mal. A cooperação material, passiva e remota, mas tem que ter uma razão proporcionada. No tempo do Papa Bento XVI, a gente tinha mais calma, mais segurança em olhar para a Congregação para a Doutrina da Fé e ter uma palavra segura. No atual pontificado, como dizia o cardeal Burke, às vezes tem-se a impressão que estamos numa barca desgovernada. É uma impressão. A impressão é que Jesus está dormindo sobre um travesseiro. Não é nada agradável nós assistirmos a essas coisas, porque é o meu pai, o Papa. A Santa Sé é aquela que eu devo obedecer e respeitar. E quando nós vemos coisas que causam perplexidade nos fiéis, isso também me fere, isso me aflige, me entristece, mas eu nunca posso falar mal do Papa. Tenho que ter por ele um amor semelhante ao de Davi por Saul. Davi foi vítima de inveja da parte de Saul. Saul mata Davi com uma lança. Davi teve que sair correndo, foi para a floresta. Tornou-se um fugitivo. Saul foi ao encalço de Davi. Por 2 vezes Davi teve ocasião de matar Saul, mas disse: Deus me livre de estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Ele é o ungido do Senhor. Quem vai matá-lo é o próprio Senhor, ou então ele ferirá numa batalha, mas eu nunca. E Davi sempre manteve até a morte, embora fosse perseguido injustamente por Saul, um respeito extremo por ele. Ele é ungido do Senhor. E depois que Saul morreu, no monte Gilboé, Davi não ficou feliz, porque o seu inimigo havia morrido, mas ele chorou, fez uma lamentação fúnebre. Saul havia, no final da sua vida, perdido a fé e consultado uma necromante para poder ter acesso ao espírito do profeta Samuel, que já havia morrido, um pecado gravíssimo. E Davi não lança esses pecados no rosto de Saul, não publica, não se alegra. Ele tem Saul como um leão, como um herói, como um guerreiro, e chora pela morte dele. Se Davi teve um amor tão grande a um rei porque ele era ungido do Senhor, qual deve ser o nosso amor pelo Papa? Nunca devemos falar do Papa, não devemos sentir prazer em divulgar coisas más sobre o Papa, nem devemos inventar um outro Papa, nem uma outra barca, porque o Papa legítimo é o que temos aqui, eleito num conclave que foi convocado pelo próprio Papa Bento XVI. Porque a barca da igreja é única, a igreja católica, apostólica, romana, fora ela não há salvação. E se estamos passando por essa tempestade, a culpa é nossa. Nós pecamos e o nosso pecado nos vale este castigo. Vamos fazer penitência, vamos nos converter, vamos rezar pelo Papa, vamos rezar pela igreja. Acreditem, a tempestade vai se acalmar. Jesus não está dormindo, mas nós devemos agora, mais do que nunca, mostrar que somos filhos da igreja e que amamos o Santo Padre, que ele é o doce Cristo na terra. Vamos então terminar, o nosso tempo está se esgotando, dando a bênção e pedindo a Maria Santíssima Mãe da Igreja que nunca nos deixe afastar do amor ao doce Cristo da terra. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís de Maria Grande de Montfort, de Santa Genevieve Mola, de São João Paulo II, de São Pedro Apóstolo, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.